Vamos para a pauta logo aqui do Eduardo Cunha, depois a gente entra em CPI. O Eduardo Cunha teve uma boa notícia hoje, os advogados conseguiram revogar a prisão preventiva que ele tinha ainda pendurada desde a época que foi condenado pelo TRF4, né, a condenação confirmada pelo TRF4, ele que foi condenado no âmbito da Lava Jato, por causa daquela história envolvendo a venda, né, de um campo de petróleo, de um bloco de petróleo para a Petrobras, lá em Benim. Ele que foi denunciado quando ainda estava na presidência da Câmara dos Deputados, foi denunciado pelo Rodrigo Janot. Quando ele foi cassado, o caso desceu para a primeira instância e o Sérgio Moro condenou. O processo correu, o Sérgio Moro condenou ele a mais de 15 anos de prisão. Depois, no TRF4, ele foi confirmada a condenação, reduziram ali em 10 meses a sua sentença para 14 anos e 4 meses, 6 meses, e ele ficou então em prisão, ficou preso desde então. Em março do ano passado, em função da pandemia, ele conseguiu o regime domiciliar, porque foi considerado do grupo de risco, tá, da Covid, e permaneceu com a tornozeleira eletrônica. Agora, com essa decisão do TRF4, ele poderá tirar essa tornozeleira. Permanece ainda uma prisão cautelar no âmbito da Operação Cepsa, aqui na Justiça Federal, em Brasília. Ele tem um outro caso que a gente deu recente, que ele virou réu também numa outra investigação por propina na aprovação de redução de impostos de combustível de aviação. Quer dizer, o que não falta aqui é investigação contra o Cunha, mas ele teve então essa boa notícia. Quem não gostou dessa notícia foi o Rodrigo Maia, que estava negociando a sua filiação ao MDB, e como o Cunha e o Maia viraram inimigos fidalgais, agora a situação, caso, né, tudo isso aí, a cautelar caia também, quer dizer, ficou mais próximo, a liberdade está mais próxima do Cunha, né, para ele voltar aí à política, como está acontecendo com o Lula, né, de outra maneira, mas ele vai voltar para o MDB, nunca saiu do MDB. O MDB tem essa história, né? Ele não expulsa deputados, senadores, não expulsa políticos condenados, e ele permanece, então, aí nessa situação, pode voltar ativa, frustrando os planos do Maia. Agora, mais importante ainda é a perspectiva de ter o Cunha influenciando nas eleições de 2022. Né? Aí, para isso, aqui é o que eu chamo o Mário Sabino, que já está conosco no estúdio em São Paulo. Mário, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Boa noite, espectadores e ouvintes. Robson, solta a vinhetinha do Mário, por favor. Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Mário Sabino. Ô, Cláudio. Se tem Lula, pode ter Cunha também, né, Mário? Antes eu queria fazer um comentário. Essas fotos aí que aparecem, tanto sua quanto minha, deve aparecer também de outros comentaristas, com esse fundo preto, a gente tá parecendo fantasma, viu? É um negócio assustador. A gente não é tão bonito assim, então fica pior ainda, né? Eu gostei, eu até elogiei. Estava elogiando aqui. A sua autoestima é maior do que a minha, Cláudio. Fiquei até me achando simpático. Né? Enfim, os fantasmas se divertem. Aliás, Freitas, olha, o tema Mário, aumenta um pouquinho o som do Mário, que eu acho que está baixo, o pessoal aqui no chat está reclamando. E, Mário, perdão, te interromper, eu quero que o pessoal te ouça. Estávamos falando aqui em fantasmas, né? E eis que surge mais um, que é o senhor Eduardo Cunha. Eu acho, Cláudio, o que eu vou dizer assim, sinceramente, eu não vou entrar. Análise política, nesses casos, é pura perda de tempo. Não existe, né? Isso aqui é crônica policial. Basicamente, é crônica policial. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que condição hoje para você ser político no Brasil é ter reputação bem suja, não é reputação ilibada. Vamos parar com esse negócio de reputação ilibada. Vamos ser honestos. Para ser político no Brasil, é preciso ter uma reputação suja. De preferência, já ter passado pela prisão. O que não vai acontecer mais
né? Desde que o STF começou a anular todas as coisas da Lava Jato, os processos do Lula, tudo isso vai na esteira, né, do STF. Eu até escrevi essa semana. Que é isso, ô, pessoal, vamos parar de perder tempo, perder dinheiro do contribuinte, né, fazer esses julgamentos, né, para ficar acusando o procurador da Lava Jato de ter agido mal, de dizer que tudo, que delação premiada não vai. Para com isso. Já declaro, eu acharia, olha, muito mais produtivo, mais econômico, encheria muito menos o nosso saco, certo? Se o STF dissesse assim, ó, Lava Jato, anulada totalmente, sejam revogadas as disposições em contrário. Anula logo tudo isso, está todo mundo de volta, né? E pronto, né? Quanto custa um julgamento do STF? Não sei. Aí o STF vai fazer outras coisas, né? Que tá cheio de julgamento aí que precisa ser feito mesmo, né? Isso aí já foi pro saco, amigão. Aí vai pro saco. Eduardo Cunha, Lula, Renan Calheiros. Olha, eu não sei se é agora que a gente vai abordar o Renan Calheiros, mas cada vez que eu vejo Renan Calheiros na televisão posando de indignado como relator da CPI da Covid, a minha vontade de... Desculpe, pessoal, a minha vontade de vomitar é grande, viu? Porque o que é isso, né? Bom, vamos chegar lá. Para comentar, o que eu tenho para aumentar é isso. O Eduardo Cunha, pelo menos, né, é um bandidão simpático, né? É engraçado, né? Ele tem a gente tem que se divertir, né? Chorar não adianta. Então vamos rir um pouco, né? O Eduardo Cunha traz, digamos assim, mais molho, mais graça, né? A essa coisa aí que chamam de política, que eu chamo, na verdade, de crônica policial que ocorre em Brasília. Então, assim, Cláudio, eu vou me indignar? Eu não. Deixa, chega para lá. Cansa, né? Chega para lá, meu. Não tem, sei lá, é isso aí. Cansa. Então vamos rir um pouco. Hã? A gente colocou no título do programa, né? CPI não é para amadores, no caso aqui, isso inclui essa turma, essa experiência. Olha aqui, eu odeio essa frase do Tom Jobim, diz que o Brasil não é para amadores, porque isso é uma maneira, certo, de alimentar uma ilusão que não corresponde nem longínquamente à verdade. O Brasil é um país de amadores. O Brasil é um país de amadores, basta ver no combate à Covid, basta ver nas cidades mais feias da face da terra que nós temos, na falta de saneamento básico, na educação, a porcaria de educação que nós temos, certo? A infraestrutura, isso é coisa de amador, porque profissional mesmo, Cláudio, rouba, mas faz, né? Vamos combinar. Né? Não é que eu estou fazendo apologia do roubo, mas faz. O problema é que agora estão roubando e não fazem, né? Deveriam fazer. Então é um país de amadores, porque antes os profissionais roubavam, mas faziam alguma coisa. Agora os amadores roubam, mas não fazem. Então o Brasil é um país de amadores. O que nós assistimos todos os dias é um espetáculo de amadorismo, porque fica mais evidente a roubalheira. Quando as coisas não são feitas, o mínimo é feito, a roubalheira fica mais evidente. Então, um profissional tenta esconder o que faz fazendo alguma coisa. Eles não fazem, né? Então, é um país de amadores, cada vez mais.